João 16, a partir do verso 25 até o final dele, o verso 33, é uma conversa, aliás, é um encerramento de uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Posso ler? Amém? Amém, irmãos? Embora eu tenha falado por meio de figuras, está dizendo Jesus, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois, verso 27, o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Verso 29, então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creram? Aproxima-se a hora, verso 32, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Em algumas traduções fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga comigo: glória a Deus. Glória a Deus pela palavra de Deus. Para que a gente possa contextualizar o que aconteceu nesse momento, como eu disse, Jesus estava tendo a sua última conversa. Esses capítulos finais de João é a última conversa de Jesus com os discípulos registrado. E Jesus conversa, antes um pouquinho do que a gente leu, ele estava dizendo exatamente que estava perto a sua partida. E a sua partida não seria de uma forma bonita, gloriosa, como a maioria dos discípulos talvez acreditavam e esperavam. Ele ia morrer, ele ia ser imolado, ele ia passar por um sacrifício de cruz, e cruz naquela época era algo extremamente de maldição, maldito. Ele ia se fazer maldito do nosso lugar. Ele tinha acabado de contar essa história. E os discípulos que tinham certa esperança de reinarem em terra, de viverem um reino glorioso com o Messias, estavam entristecidos. Não é à toa, eles sabiam que Jesus falava a verdade, que Jesus ia morrer, e na cabeça dos discípulos, ainda pequena, ainda sem a revelação, eles ficaram entristecidos, eles não iam ver mais o Mestre, eles não iam ver mais Jesus. E Jesus começa a conversar com eles de alguma forma para trazer revelação, porque quando Jesus fala conosco, quando Jesus ministra aos nossos corações, quando Ele abre a nossa mente, quando nós temos relacionamento com Ele, quando nós temos mesa com Ele, aqui é o que a gente chama, essa conversa aconteceu durante a Santa Ceia, ou a última ceia que a gente conhece, aquela que Leonardo da Vinci tentou retratar. Jesus vai ensinando, falando, ministrando, a revelação vai vindo, a revelação vai acontecendo. Quanto mais intimidade, mais mesa, quanto mais eu contemplo, quanto mais perto eu estou dele, mais eu o conheço, mais eu recebo dele, mais revelação eu tenho dele. Então os discípulos entendem, eles falam para ele, houve uma revelação, houve algo na vida daqueles discípulos, eles entendem que ele veio do Pai, que ele está no nome do Pai, ele traz uma revelação de quem é Deus, ele traz uma revelação do nome de Jesus, do poder do nome de Jesus, ele traz uma revelação do amor do Pai aos discípulos. E aí os discípulos falam: agora a gente entendeu, agora estamos entendendo quem o Senhor é. E Jesus olha para eles: só agora? Agora? Vocês já viram, fico pensando, né? Não está no texto, mas eu fico imaginando.
Vocês já viram gente ressuscitar, vocês já viram milagres acontecer, você já viu 2 multiplicações de pães e peixes, já viu uma pesca maravilhosa, extraordinária, já viu cego voltando a enxergar, coxo voltando a andar, agora. Então vou dar uma notícia para vocês. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por momentos difíceis na vida, e Jesus dá uma promessa que e preste atenção no que eu vou dizer, deve estar no mesmo hall das promessas bíblicas ao nosso respeito, porque Jesus promete para nós vida eterna. Quem não gosta dessa promessa? Eu amo essa promessa. Quem gosta? Pelo amor de Deus, né, irmão? Levanta a mão aí, é promessa. Jesus prometeu vida eterna, Jesus prometeu salvação, Jesus prometeu cura e misericórdia, Jesus prometeu uma porção de coisas, e Ele prometeu: no mundo vocês terão aflições. E eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz, para que vocês saibam que preste atenção, por que Jesus falou, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz, para que vocês saibam que eu estou no controle. Eu estou no controle, mesmo em meio às aflições que você vai passar, mesmo em meio aos problemas que você vai enfrentar. E vamos combinar que os discípulos de Jesus passaram por aflições terríveis, todos, porque aqui a gente coloca até Judas no balaio, porque Judas suicidou. Todos os demais discípulos de Jesus morreram por causa da proclamação do Evangelho e do Reino de Deus, por amor do Evangelho e do Reino de Deus, de forma martirizada. Passaram por aflições terríveis, e Jesus está dizendo: olhe, eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz, saibam que eu estou no controle de todas as coisas. No mundo vocês terão aflições. E aí ele termina a frase dizendo: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Saiba que no mundo vocês vão passar por aflições, saiba que no mundo vocês vão passar por dificuldades, problemas, mas saibam também que eu, Jesus, venci o mundo. Outra promessa: eu venci o mundo. No meio, eu faço sempre a brincadeira comparando que esse versículo é um sanduíche, né? Esse finalzinho do versículo é um sanduíche. Se não tiver o recheio, é só pão. No mundo vocês vão passar por aflições. Eu venci o mundo. É só pão se não tiver recheio. Agora, se tiver o recheio, fica um bom sanduíche. Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições. A sua parte é: tenham bom ânimo. Sabe por que Jesus estava ensinando isso aqui, irmãos? Sabe por que Jesus estava ministrando aos seus discípulos essa frase: tem de bom ânimo? Porque ele sabia que se você não ter ânimo, se eles não tiverem ânimo, eles já partiram para a batalha derrotados. Ele sabia que diante das aflições do mundo, se você não tiver ânimo, você já começa a disputa perdendo. Para você ter uma ideia, a gente fala que a frase que Deus mais fala, o que mais aparece na Bíblia, como um enviado de Deus, como o Senhor Jesus falando, ou como um anjo falando, ou como o próprio Deus, é: não temas. A palavra não temas, ou melhor, a frase não temas, ela aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Sabe quantas vezes um anjo do Senhor, um profeta do Senhor, alguém enviado por Deus, ou o próprio Jesus falou: tem de bom ânimo? Mais de 550 vezes. Na Bíblia, nós encontramos mais de 550 vezes um enviado de Deus dizendo ao povo, uma teofonia de Deus ministrando ao povo, um anjo do Senhor ministrando ao povo, um profeta dizendo: tende bom ânimo. Tenham bom ânimo.
Sejam animados. Sabe, irmãos, eu penso em dois exemplos bíblicos aqui. Os dois estão em 1 Samuel. Primeiro, Ana, aquela mulher de Deus, mãe do profeta Samuel, do juiz Samuel. Ela não podia ter filhos, ela sofria com isso, ela sofria a disputa na sua família, aquela perseguição dentro de casa. Ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa amargurada, e de fato era, a Bíblia diz isso. Ela derramava o seu coração diante do altar, ou seja, ela oferecia a amargura onde deveria estar, que é diante do Senhor, que é diante do altar, mas mesmo assim até o pastor pensou que ela estava bêbada. Ela tinha problema dentro de casa e problema dentro da igreja. Vocês lembram dessa história? Eu estou contando ela resumida. E ela chorou diante do altar de uma forma tão violenta, emocionalmente falando, que ela gritava sem sair som. Ela mexia a boca, mas de um jeito tão sofrido, que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Mas aí o sacerdote, ela responde para o sacerdote, falando: não estou bêbada, não pensa que eu sou uma mulher vadia, muito pelo contrário, eu sou uma mulher que está derramando a sua alma diante do Senhor. Derramando a sua alma diante do Senhor. Derrame, meu querido e minha querida, a sua alma diante do Senhor. Não derrame a sua alma diante de pessoas, derrame a sua alma diante do Deus Todo-Poderoso. Aí o sacerdote Eli fez uma sinapse assim na cabeça dele, caiu na real, mudou a conversa e disse: que o Senhor responda, seja favorável à sua petição. E a Bíblia diz, preste atenção, que aquela mulher amargurada, chorando, sofrendo, entristecida, que passava por inúmeros dias de aflição, mudou o rosto. Está escrito isso na Bíblia, mudou o rosto, foi comer, no outro dia adorou o Senhor, foi para o culto no outro dia, adorou o Senhor, voltou para casa, e Deus se lembrou dela, e ela engravidou de um homem chamado Samuel, que foi o grande último juiz e um dos grandes profetas da história de Israel, e não só dele, porque a Bíblia diz que Deus concedeu a ela, no lugar de Samuel, 5 filhos. Então escuta, ela teve 6 ao todo, escuta o que eu vou te falar em nome do Senhor Jesus. O que mudou a história foi que ela encheu o seu coração de ânimo. Davi diante de Ziclague, aí agora estou no finalzinho de 1 Samuel, a Bíblia diz que um povo deu de encontro a Ziclague, matou, quem poderia, aliás, não matou ninguém, mas roubou todos, sequestrou todas as famílias dos seus soldados, sequestrou os filhos, a esposa de Davi, quando Davi estava numa batalha que não era dele. Quando Davi chega em Ziclague, encontra ela queimada, destruída. Ziclague foi a primeira cidade que Davi administrou como prefeito. Contra ela toda destruída, o povo falou de apedrejar, de matar Davi, e ele ficou muito amargurado. Estava preocupado com a sua vida, com a rebelião, com o motim que estava acontecendo, e com seus filhos que tinham sido levados, sequestrados. Vocês estão comigo ou não? Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, teve ânimo, pegou os soldados dele e foi atrás, e conseguiu tirar todos os seus familiares da mão dos inimigos. Tende bom ânimo. Ter bom ânimo, ter ânimo, não é algo espiritual. Por mais que vem do favor e da graça de Deus, que vem e nos aquece, e nos abraça, e nos envolve, para que a gente possa realizar aquilo que nós não damos conta de realizar, mas ter ânimo é algo natural, ou emocional, mas vem de nós, não vem dele, é a nossa parte, é o nosso papel. Tende bom ânimo. Falar de ter ânimo, acho que todo mundo entende. Ser motivado, crer, ter fé, que é a certeza e a convicção. Agora eu queria compartilhar com você, nesses últimos minutos da ministração, o que nós encontramos na Bíblia, que, preste muita atenção no que eu vou dizer, que quebra, ou que destrói, ou que impede o ânimo de acontecer. Aquilo que nos causa desânimo, que é a ausência do ânimo.
E por que eu e você precisamos aprender isso, essas coisas? Porque se nós não tivermos ânimo, nós não vamos enfrentar as aflições do mundo, e as aflições existem. Vocês estão entendendo ou não? Então a Bíblia traz algumas informações, eu queria compartilhar com vocês bem rapidamente. Primeira coisa que destrói o nosso ânimo, que tira o nosso ânimo, que nos faz estar desanimados: não estar bem emocionalmente. Eu dou o exemplo de Elias, em 1 Reis 19, a Bíblia diz que o profeta Elias passou por todas as fases, depois você dá uma estudada nisso, por depressão, por desânimo, não queria comer, queria só dormir, pediu para si a morte. Não é à toa que o desânimo excessivo é um dos sintomas da doença chamada depressão, e que, como toda doença, precisa ser o que, irmãos? Tratada, precisa buscar a cura em Deus e também a ajuda de quem pode tratar, de especialistas. Quem está comigo diz amém. Mas eu preciso fortalecer a minha alma, as minhas emoções. Eu preciso ministrar sobre a minha alma. Se tem algo que o salmista, que Davi e outros salmistas ensinam, é que eu preciso ministrar na minha alma. Porque está abatida a minha alma, porque está triste dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo seu livramento. Veja que o salmista estava ministrando na sua alma. Você precisa ministrar para você mesmo. Você, biblicamente, teologicamente, você é um espírito que tem um corpo e tem uma alma. Você, como espírito, precisa ministrar a sua alma e ao seu corpo. Aí dizem, que a música é ditado popular. A música fala da alma. Tem um ditado popular que me fugiu aqui. Quem canta seus males espanta. É mais ou menos isso, é isso mesmo. Quem canta seus males espanta. A música espanta os seus males, mas dependendo da música, ela traz mais males. Como é que você vai ministrar na sua alma se você liga o rádio num dia para ouvir música que fala de traição, de adultério, de assassinato, de morte, de sofrimento, e aquilo está entrando na sua alma? Como é que você vai ministrar na sua alma se você conversa só em rodinhas de conversas imorais, indecentes, e aquilo lá está entrando dentro da sua alma? Como é que você ministra na sua alma convivendo com pessoas? Tem gente, meu irmão, que se você entrar um pouco triste na conversa com ele, você sai de lá pensando em coisas terríveis. Segundo exemplo que destrói o nosso ânimo: o pecado. O pecado não confessado, o pecado com um segredinho com o diabo. Eu nunca entendi as pessoas acreditarem ou acharem que o diabo esconde segredo seu. Tem gente que confia no diabo segredo, eu não entendo isso. Pecado. Não quero fazer lista de pecado, a Bíblia já tem a sua lista de pecado, eu só vou dar um exemplo bíblico para você. A Bíblia diz que na segunda batalha que Josué em Canaã travou, depois que conquistou Jericó, que era a cidade mais poderosa, tinha uma cidadezinha chamada Ai. E aí disseram: não precisa mandar o exército todo não, porque é pequenininha, manda só 4.000 homens. Mandaram. E aí a Bíblia diz que o exército de Israel perdeu para aquela cidadezinha pequena. Tinha acabado de vencer uma batalha gigantesca contra Jericó. E foram descobrir o porquê. O porquê? Porque um cara chamado Acã tinha cometido um pecado na invasão de Jericó. Deus tinha mandado destruir tudo. Ele roubou algumas roupas babilônicas, prata e ouro, e cobiçou aquilo, e guardou através do pecado da cobiça, desejando aquilo que não era para ele, o que Deus tinha proibido para ele. E quando o povo de Israel, desanimado, o texto diz, ficou desanimado, desanimou todo o povo, clamaram ao Senhor, Deus disse: olha, isso aconteceu porque vocês estão em pecado. O pecado gera desânimo no nosso coração. Só quando Acã confessou e o pecado foi extirpado, o verso 8, eu estou falando de Josué capítulo 7, o capítulo 8 começa dizendo: o povo se reanimou.
não esconda pecado, não tenha segredo com o diabo. Peça, confesse os seus pecados ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, peça que Ele venha santificar. E se você ofendeu alguém através dos seus pecados, busque o perdão dessa pessoa. Mas se ela não me perdoar, você fez a sua parte. Terceira coisa que eu vejo, o foco ou batalhas que não são para nós. Você sabe que tem gente ou coisas que são enviadas, acontecem para tirar a gente do foco de Deus para nós? De tirar a gente das batalhas de Deus para nós. Eu poderia enumerar, trazer para você vários exemplos bíblicos, mas eu vou contar o que minha mulher mais gosta de contar, uma história que eu amo pregar, que é a história da batalha de Davi e Golias. A Bíblia diz que Davi chega para enfrentar Golias, aliás, chega para visitar os seus irmãos, toma a decisão de enfrentar Golias, de olho no foco, de olho no prêmio, de olho na promessa. O que é aí que o rei vai dar mesmo para quem vencer esse gigante? Não vai pagar imposto mais. Interessante. O que mais? Vai casar com a filha do rei. Opa, ficou melhor e mais interessante aí o negócio. A Bíblia diz que o irmão mais velho de Davi, Eliabe, chega para ele dando uma bronca nele. O que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou as poucas ovelhas? Eu sei que você é presunçoso, você veio aqui ver a batalha, rapaz. Davi, se fosse goiano, ia virar, botar o dedo na cara dele e falar: você me respeita, Eliabe? Quem é você para falar assim comigo? É ou não é, irmão? Vamos falar a verdade? Não entendi, amor. Eu fui ungido, você não foi ungido, Eliabe, eu fui. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Os goianos também podem ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Escuta, irmãos, Davi, ouvindo aquela brigaiada de Eliabe com ele virou para ele e falou: só fiz uma pergunta. Virou e continuou conversando, não deu moral para Eliabe. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você: pare de ouvir os Eliabes na vida, pare de focar em discussões e brigas que não é para você, para de dar moral para conversinha e fofoca, foca no Golias que você tem que enfrentar, porque é ele que Deus te capacitou para vencer. E se você gastar forças com Eliabe, se você gastar força, olha a estratégia do diabo, se você gastar força com Eliabe, você vai chegar enfraquecido para enfrentar Golias. Vocês estão entendendo, irmãos? Quarto, estou tentando acelerar, irmãos, fatores físicos, ofensas valorizadas. Quarto, ofensas valorizadas. A Bíblia diz no livro de Neemias que Sambalat, Tobias e Gesem, os inimigos de Neemias, usaram de estratégias para desanimar o povo de Israel de reconstruir, os israelitas de reconstruir as muralhas de Jerusalém. E a maioria delas eram ofensas, que Neemias respondia numa resposta só, entregava para Deus e continuava o seu trabalho. E a Bíblia é muito clara nos textos que Sambalat, Tobias e os seus sócios tentavam desanimar o povo para que eles parassem a reconstrução do propósito e projeto de Deus para Jerusalém. Vocês estão entendendo, irmãos? Para de valorizar as ofensas. Ofensa é isca do diabo. Ofensa foi feita para segurar você. Bispo, mas foi meu pai que me ofendeu. Querido, perdoa e abençoa e continua. Bispo, mas foi o meu cônjuge, meu ex. Perdoa, levanta a cabeça, apruma, não deixa a ofensa te barrar. Bispo, mas foi a circunstância que me impediu, irmão. Tragédia, circunstância, sofrimento, traição, violência não impede o propósito de Deus de acontecer na tua vida.
Entretanto, se a ofensa prosperar dentro do seu coração, você se trava. É isca do diabo. John Bevere fala isso. Ofensa é isca de Satanás, para te prender, para te segurar. Eu queria ter um tempo para falar um pouquinho mais sobre ofensa, um dia eu vou falar mais sobre isso. Outra coisa que causa o nosso desânimo, relações ou relacionamentos errados. Uma das estratégias de Sambalá e Tobias no livro de Neemias era infiltrar, preste atenção, infiltrar pessoas no meio do povo de Israel, para desanimar o povo de Israel. Se você parar para pensar, eles não eram burros, eles eram inteligentes, então eles botavam gente vestido como israelita, falando como israelita, até porque tinham israelitas que eram contra a reconstrução do muro, e eles infiltraram, e a Bíblia é muito clara, que a intenção deles era causar confusão no meio do povo. Eu e você precisamos identificar os bons relacionamentos, nós precisamos mais ainda identificar os maus relacionamentos, e os bons relacionamentos nós devemos nos aproximar cada vez mais deles, e dos maus relacionamentos nós temos que nos afastar cada vez mais. Hoje de manhã eu preguei sobre Malaquias, fiz uma explanação sobre o texto de Malaquias, sobre o livro de Malaquias, e o livro de Malaquias quebra-se a maldição que Malaquias está dizendo ao povo de Israel, que era nessa época de Neemias, na mesma época de Neemias que Malaquias estava falando, quebra essa maldição quando o povo, ao ouvir as palavras de Neemias, ao ouvir a exortação de Malaquias, que eles precisavam consertar os seus rumos, a Bíblia diz que eles se sentaram e começaram a conversar entre si. As pessoas boas começaram a conversar entre si, as pessoas boas começaram a ter bons relacionamentos, bons nas palavras, que hoje são da moda, network, criar as suas redes de conversa, os seus bons relacionamentos. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você, que se você me ouve a pregar há muito tempo, está cansado de ouvir eu falar, e se você está cansado de ouvir falar, é porque Deus está querendo falar com você. Se afaste dos relacionamentos que te atiram de perto de Jesus, e se aproxime dos relacionamentos que te aproximam de Jesus. Mas é meu amigo, não é não, você acha que é, mas é meu parente. Se ele está sendo instrumento do diabo na tua vida, faça como Abraão fez com Ló. Estou orando por você, se precisar de mim, só ligar, manda o zap. No mais, vou viver minha vida para cá. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Por último, penúltimo, que é importante falar, fatores físicos. Está na Bíblia, inclusive, e é fisiológico, é médico. Eu e você precisamos olhar os nossos fatores físicos. Isso é pregação, isso é palavra de Deus. Visitar o médico, saber como é que estão os nossos exames, saber como está a nossa alimentação. Os fatores externos, físicos, são tão importantes para nos dar ânimo ou para gerar desânimo. Dormir. Irmãos, como é que Deus começou a tratar com Elias, você lembra? Que eu citei aqui em 1 Reis 19, uma bela de uma comida, e permitindo que ele dormisse. Não despreze o poder curativo que há numa boa dormida e numa boa comida. Não despreze o poder espiritual que há numa boa noite de sono e num bom prato de comida. Por último, eu quero que você abra comigo a Bíblia em Isaías 40. Isaías 40, verso 29, 30 e 31. Isaías 40, verso 29, 30 e 31. Preste atenção, irmãos. Por último, causa desânimo, ter outra fonte que não seja Deus. Qualquer outra fonte. Verso 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando a minha fonte é o Senhor, Davi se reanimou no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, é Deus. Sabe, irmãos, um dos textos que a gente mais mal interpreta, ou interpreta de forma metademente equivocada, se é que existe essa palavra, metademente, mas pela metade equivocada, é Jeremias capítulo 17, quando diz lá na Bíblia que maldito o homem que confia no... Aí você já sai falando assim, tá vendo, não pode confiar em ninguém não. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Sabia que eu não tinha que confiar. Todo mundo aqui um dia já pensou isso. Quem já leu esse texto, um dia que alguém aprontou com você, você falou assim, maldito o homem que confia no homem. Mas a pessoa para aí, né? A gente para só nessa frase. Na continuação, no mesmo verso, está escrito assim, e faz do seu braço mortal a sua força. Então é maldito o homem que confia no homem, inclusive em si mesmo. Maldito é aquele que confia em si mesmo. E depois na continuação Jeremias fala, bendito ou bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Em outras palavras, maldito é aquele que confia no homem em primeiro lugar, ou dá prioridade em confiar no homem além do Senhor. Confiança é em Deus, e se a pessoa estiver em Deus, eu confio nela. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Ter outra fonte que não é Deus. Eu já falei isso aqui, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu sou capaz de morrer e matar por eles. E estou falando no altar porque, para você entender que é sério. Mas eles não me completam. Jamais, e eu não posso pôr esse peso neles, como eles não podem botar esse peso em mim, eu também não completo eles, ainda mais eu. A fonte deles não pode estar em mim, a confiança deles não pode estar em mim, nem a minha neles. A fonte, a confiança, a energia da nossa bateria, a gasolina, o combustível da nossa vida, é Deus. É Deus. Com Isaías 26, confia no Senhor Deus, que é uma rocha perpétua. Ele é o único que você pode confiar de forma perpétua. Confia em Deus. Porque está abatido a minha alma? Espera em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Eu não entendo. Eu não sei o porquê, irmãos, e a maioria de nós também não sabe. Acho que é tão engraçado, o pastor às vezes fala assim, tentando ajudar, ele fala, eu te entendo, não entende nada, mas ele fala querendo ajudar, irmão, eu te entendo, não tem nada, quem entende é quem está passando, quem entende é quem está sofrendo, quem entende é quem está vivendo. E às vezes eu vou além, às vezes você nem entende. Por que você está sofrendo desse jeito? Por que você passou por isso? Por que esse ente querido seu morreu? Por que tem essa dor que parece que não passa no seu coração? Por que aconteceu isso na tua vida? Eu não sei. E às vezes você também não sabe. Mas Deus sabe. Isso basta. Deus sabe. Geralmente eu falo assim para a pessoa, porque eu creio nisso, eu não falo apenas para fortalecer, eu creio nisso. Olha, eu acho que um dia você vai sentar no colo de Deus, ou vai estar perto de Deus, e vai perguntar para Ele o porquê, e Ele vai te explicar, e quando Ele te explicar, você vai dizer assim, agora eu entendi. Ah, faz sentido. Mas daqui até lá, confia em Deus.
Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, e isso basta. E vou além, Ele ouviu o que falaram de você, Ele sabe o que pensam de você, Ele viu o que fizeram com você. Não pense que Deus não viu, Ele viu. Não pense que Deus não ouviu, Ele ouviu. E não é à toa que a Bíblia diz por mais de um texto que a vingança pertence a Deus. Confia em Deus. Eu amo esse, estou terminando, tá, irmãos? Eu amo esse verso de Isaías. Aqueles que esperam o Senhor renovam suas forças, sobem como asas de águia, voam com asas de águia. E o profeta termina dizendo: correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E eu sempre entendo esse texto assim: tem dia na vida da gente que a gente corre, parece menino, corre, está tudo dando certo. Tem dia que está tão pesado, está tão sofrido, está tão que a gente tem que andar devagar. Mas esse texto é claro, independente se o dia é para correr ou se o dia é para andar, independente se você está na fase correndo ou se você está andando devagar, você não pode parar. Não pare, não pare. Tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, Ele é a vitória em si. Tem de bom ânimo, Ele é a vida em si. Tem de bom ânimo, você serve um Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tem de bom ânimo, você serve um Deus que criou absolutamente todas as coisas e pode chamar à existência aquilo que não existe. Tem de bom ânimo, Ele está de olho em você, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele zela pela tua vida, Ele te abençoa, Ele te ama. Tem de bom ânimo. Estou correndo, vai meu filho, corre, acelera, pisa. Não estou tendo força, anda, caminha. Nem que com andador, com bengala que seja. Tem de bom ânimo, não pare, confia, Ele venceu o mundo. Não é por causa, você não deve parar. Escuta aqui, quer saber agora? Não é para você, não deve parar ou desistir, ou não desistir ou não parar por causa de você. Não é por causa dos seus pés, não é por causa do seu coração, não é por causa do seu conhecimento, do seu entendimento. Aliás, você não deve nem se confiar em você. É porque Ele venceu o mundo.